Muito bem, meus amigos, retomando aqui então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, no segundo capítulo, Corpo Espiritual. Nós falávamos então sobre os centros vitais. Nós vamos falar hoje sobre o centro coronário, uma atenção especial a essa estrutura do nosso corpo físico. Bom dia, Cindyzinha. Então nós falamos aqui no nosso capítulo anterior, no nosso encontro anterior, corpo espiritual. Nós falamos do retrato do corpo mental, ou seja, o perispírito reflete a qualidade do pensamento, a qualidade dos sentimentos que nós produzimos. Falamos aqui também sobre, bom dia, Angelina, sobre os centros vitais. Fizemos aqui um resumo sobre os principais centros vitais do nosso perispírito. Nós recorremos ao livro de André Luiz, que trouxe para nós, outro livro de André Luiz, que trouxe para nós um resumo de algumas orientações, na verdade, sobre essa estrutura. Aqui só para a gente lembrar, pegar direitinho aqui o título do livro, foi no livro Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos, que falava daquela passagem, daquele garoto que havia desencarnado por afogamento, e ele trazia uma lesão severa na garganta por ter cometido suicídio em encarnação anterior. E aí então André Luiz, Hilário e também o mentor do trabalho conversavam então sobre essa estrutura, importante estrutura do nosso corpo perispiritual. Nós vamos aqui então, dentro desse mesmo resumo, aqui no nosso elucidário, que traz para nós algumas definições, e é o glossário aqui do nosso livro Evolução em Dois Mundos. Tem um resumo também aqui desses centros principais. Então eu vou ler para vocês aqui para a gente poder contextualizar, e depois a gente foca no centro coronário, que é o principal aqui do nosso tema. Bom, centro cerebral, que ele chama, ou centro coronário. Centro de força vital no perispírito, relacionado com os... Não, desculpem. Centro coronário aqui. Centro de força vital no perispírito, relacionado com a epífise, que é a glândula pineal, no corpo físico. Supervisiona todos os demais centros de força vital, porque recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito. Importante nós guardarmos esta definição, porque nós vamos tratar dela aqui mais para frente. Centro cerebral. Centro de força vital no perispírito, relacionado com os lobos frontais do cérebro e a hipófise pituitária no corpo físico. Exerce influência decisiva sobre os demais centros de força vital, sendo responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central e dos centros superiores do processo intelectivo. Seguindo aqui a ordem, centro laríngeo. Centro de força vital no perispírito, relacionado com o plexo cervical no corpo físico, que regula os fenômenos vocais, inclusive as atividades das glândulas do timo e tireoide. Centro cardíaco. Centro de força vital no perispírito, relacionado com o plexo cardíaco no corpo físico. É responsável pelo funcionamento do aparelho circulatório e pelo controle da emotividade. Descendo um pouco mais, vamos para o centro gástrico. Centro de força vital no perispírito, relacionado com o plexo solar no corpo físico, responsável pelo funcionamento do aparelho digestivo, pela assimilação de elementos nutritivos e reposição de fluidos em nossa organização física.
O próximo que nós temos, centro esplênico, centro de força vital no perispírito, relacionado com o plexo mesentérico e o baço no corpo físico. No corpo físico relaciona a distribuição e a circulação dos recursos vitais e a formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. Depois aqui no final, centro genésico, centro de força vital no perispírito, relacionado com os plexos hipogástricos e sacral, no corpo físico, responsável pelo funcionamento dos órgãos de reprodução e das emoções sexuais. Então, esses 7 centros vitais conhecidos, né? Fizemos aqui então esse resumo, e agora nós vamos aqui especificamente tratar do centro coronário, né? Como nós vimos aqui, ele tem ali a responsabilidade de supervisionar todos os demais centros de forças vitais, de força vital, porque ele recebe o estímulo direto do espírito. Então isso é importante para nós, porque o nosso corpo físico ele não é simplesmente uma máquina que funciona de uma forma automática. Pelo contrário, ele traz a regência do princípio inteligente, que através do corpo perispiritual exerce então essa influência no seu funcionamento. Então, veremos aqui mais detalhes sobre esse funcionamento. Bom dia, Osmar. Vamos a ele. Primeiro aqui então, anteriormente, né, nós vimos que trouxe uma visão geral sobre sobre todos os centros, e agora nós vamos então especificamente para esse. Bom dia, Sonja. Centro coronário. Temos particularmente no centro coronário o ponto de integração, de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas, né? Ou seja, é a força do espírito. Nós lembramos que somos constituídos por 3 elementos principais: o princípio inteligente, que é o espírito, o corpo psicossomático ou perispírito e o corpo físico. No centro coronário, ele traz então essa relação entre o princípio inteligente, que é a essência de tudo, né, é o principal de tudo, é o ser propriamente dito, ou seja, somos nós propriamente dito, e depois nós temos os corpos, desde o corpo sutil, o perispírito, até o corpo físico, o corpo denso. Então, nessa relação entre princípio inteligente e os corpos que ele utiliza para o seu desenvolvimento e a sua interação, em especial com a matéria aqui no corpo físico, é através desse centro coronário. Então, forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas. Físio, porque vem do corpo físico, psicossomáticas, por causa do perispírito, de uma forma organizada, né? Então, essa relação começa com esse centro coronário. Lembrando que tem esse nome porque vem de corona, que é uma coroa, né? Inclusive, atualmente nós temos o coronavírus, porque ele tem essa característica de uma coroa. Então, por isso, nós temos o centro coronário. Bom dia, embaixador. Diz aqui ainda para nós: dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos dos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. Esse tipo de definição que fala para nós sobre a importância do nosso conteúdo mental, que vem desde as ideias, lembrando que a inteligência é um atributo do espírito, então o espírito produz
as informações, as ideias, ele produz os sentimentos e também produz as ações, que é ali o ponto final dessa linha de produção, né? Porque ele pensa, primeiro ele pensa, depois ele idealiza e depois ele age. Então, sentimentos, ideias e ações que partem da nossa mente acabam então refletindo no nosso corpo perispiritual, através desses centros que são interdependentes entre si, porque nós pensamos, o espírito pensa, age sobre o centro coronário, e esse centro coronário busca então nos demais centros a resposta para aquilo que foi produzido. Se são sentimentos muito intensos, o centro cardíaco responde, que por sua vez age sobre o centro gástrico. Lembrando, né, que se nós temos ali um aborrecimento muito grande, nós temos aquele enjoo, nós temos aquela gastrite, temos ali uma série de distúrbios provocados no nosso sistema gástrico. Se por acaso nós temos, por exemplo, a ciência mostra isso para nós, que o estado depressivo de uma pessoa afeta o seu sistema imunológico. Portanto, o centro esplênico, naquela região do baço, do lado esquerdo aqui do nosso abdômen, nós temos então ali o efeito sobre esse centro gástrico que interfere no nosso sistema imunológico. Se por acaso nós temos ali os nossos pensamentos relativos às nossas paixões, né, principalmente ali relacionado com os nossos sentimentos afetivos, nós temos ali também a região, né, do nosso centro genésico que produz ali também a sua movimentação. Lembrando que quando nós falamos em energias sexuais, nós falamos dessa energia criativa do seu, vamos dizer assim, no seu estágio mais primitivo, que é aquilo que nos move geralmente, né, porque quando nós pensamos na relação afetiva com alguém, a relação sexual ela acaba entrando também nesse mesmo contexto. Porém, conforme o indivíduo vá se sublimando e também os seus sentimentos e as suas relações vão se sublimando, nós saímos então do campo meramente material dos impulsos sexuais primitivos e começamos a entrar nos sentimentos mais elevados. Da mesma forma que nós temos aquela parte da criatividade dedicada aos estudos, dedicadas ao trabalho, dedicada às próprias relações sociais e afetivas entre os indivíduos nas mais variadas esferas, né? Se nós falarmos da relação familiar entre os indivíduos, da relação de trabalho, na relação entre amigos, né? Tudo isso feito de uma forma a unir os indivíduos, né? Então tudo isso mobilizado exatamente dentro desse nosso centro de força. Mas nós ainda, como é colocado para nós, né, por alguns pensadores, que dizem que nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro, da nossa inteligência. Então significa que 90% se encontra ali, né, simplesmente ou subaproveitado ou simplesmente adormecido. A mesma coisa acontece dentro do campo dos nossos sentimentos, que nós também ainda vivemos de um modo bastante primitivo nos nossos sentimentos, portanto, bastante subaproveitados. Conforme nós vamos nos elevando espiritualmente, sublimando esses nossos sentimentos, nós começamos então a fazer aflorar desse centro em especial do genésico os sentimentos mais nobres. Então tudo começa primeiro na vivência do instinto do indivíduo, ainda muito mais no campo animalizado. Depois ele começa a se sublimar, se elevando para o campo espiritual. Dudu colocou, bom dia, Andréia. Dudu colocou aqui, né, o passe distribui toda a energia fluídica nos chakras que precisam desse cuidado. A distribuição é realizada com o auxílio dos nossos mentores de luz que trabalham nessa hora, colocando o médium passista como intermediário, né? Então é aquele trabalho conjunto, né, Dudu? Os trabalhadores do plano espiritual ajudam na modificação dessas energias e, ao mesmo tempo, o médium, com conhecimento técnico, faz também ali a sua transferência, a sua transfusão de fluidos para aqueles centros específicos. Então,
O que nós vemos assim de mais relevante nessa situação toda é como esse conhecimento ele é ignorado pelo nosso mundo, pela nossa ciência material, por todos nós de um modo geral. Basta ver, por exemplo, o nosso próprio comportamento, o nosso comportamento de agressividade, os nossos comportamentos viciosos, os nossos comportamentos completamente irresponsáveis com relação à importância do espírito. Então, com o passar do tempo, nós teremos até mesmo uma modificação no nosso modo de viver em função da manutenção do equilíbrio desses centros vitais, que são chamados, como nós já vimos, chamados de chakras. Então, popularmente se conhece como chakras, mas dentro de uma nomenclatura mais técnica, nós temos centros vitais. E como eu até comentei com vocês nos nossos estudos, a ideia que nós temos desses centros vitais está muito relacionada com desenhos que pessoas fazem, com imagens gráficas que colocam luzes, colocam centros com energias irradiando desses centros vitais, mas que simplesmente desconhecemos a sua realidade e a sua importância também. E aí então, como eu colocava para vocês, daquilo que o espírito pensa, transferindo para esse centro coronário e acionando os demais centros, primeiro os centros principais, depois nós temos vários outros centros secundários, fazendo com que todos eles se mobilizem. Isso faz com que essas energias então percorram todo o nosso perispírito e depois afetem o nosso corpo físico. Isso de um modo positivo, como também de um modo negativo, porque as perturbações que nós criamos no nosso nível mental, isso interfere no nosso corpo físico, trazendo todos os prejuízos. Então, por isso que Emmanuel sempre chama atenção, quando ele fala sobre doenças, que não existem doenças, existem doentes. Porque esses distúrbios são causados exatamente por causa da fixação mental de cada indivíduo. E isso vem não apenas naquelas emoções desequilibrantes que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, vem também ali de emoções e sentimentos profundos que acompanham o espírito durante muito tempo na sua trajetória. Tanto é assim que mesmo na desencarnação e na reencarnação, o espírito traz esses desequilíbrios afetando o seu corpo físico. E não é à toa que durante uma reencarnação, corpos que são então desenvolvidos, projetados para que o espírito desempenhe um determinado papel aqui no mundo físico, acaba sofrendo a influência do espírito. Então aquele modelo organizador biológico que nós estudamos acaba exatamente interferindo naquela estrutura que foi criada inicialmente de uma forma perfeita, e o espírito acaba então desequilibrando, causando essas doenças congênitas, trazendo então essas dificuldades durante essa jornada evolutiva que o espírito tem aqui no mundo físico. Então esse é um grande problema que nós encontramos. A senhora já colocou, é localizada no cérebro e tem papel fundamental no nosso equilíbrio, sem dúvida nenhuma, Dudu colocou, mas isso não quer dizer que não estamos sendo envolvidos por falta de passe nesse isolamento, E a radiação está sendo envolvida tanto por trabalhadores em casa, tanto pelo plano espiritual, quando realizamos o Evangelho no lar e a oração vigiada na estrutura física e espiritual. Os espíritos procuram fazer aquilo que eles sempre dizem para nós. E, inclusive, muitos depoimentos que nós já lemos do plano espiritual, de trabalhadores do plano espiritual, o trabalho difícil que eles têm de nos envolver nessas vibrações, em todas as situações em que nós estamos, mas a dificuldade vem exatamente da resistência que nós criamos, porque nós não nos conectamos com essas forças. Então o espírito vem trazer para nós, por exemplo, aplicar um passe num determinado momento, mas a nossa mente se encontra tão distraída ou tão desequilibrada, focada numa determinada situação, que essa energia simplesmente era como se ela se dissipasse. Então, daqueles 100% de fluidos que nós recebemos, 5, 10% é absorvido, o resto simplesmente vai embora. Porque é como se nós repelíssemos esses fluidos, essas energias, porque a mente se encontra em desequilíbrio. E aí então que os espíritos dizem para nós, que quando a doutrina traz esse esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual, mostrando para nós a nossa imortalidade, que nós estamos reencarnados, que nós temos ali o papel do espírito, o papel do indivíduo sobre o papel do indivíduo, diante do equilíbrio ou do desequilíbrio que ele vivencia, é importante que ele tenha esse esclarecimento, esse entendimento sobre o seu próprio papel.
para que ele possa se transformar, é algo fundamental, coisa que nós ainda ignoramos. Nós vimos, por exemplo, né, nesse fim de semana na televisão, problemas relacionados com essa pandemia, violência acontecendo no Brasil, acontecendo nos Estados Unidos, com protestos, pelo mundo afora, outros grupos também provocando tantos e tantos distúrbios, onde se encontra exatamente a ideia do indivíduo se conectando com as energias mais elevadas, com as energias mais nobres. Vemos então ali o abismo que existe entre a nossa realidade física e a nossa realidade espiritual. Nós não criamos ainda essa ponte para fazer essa conexão e fazer valer de fato, né, a força do nosso pensamento também aqui no mundo material. Vivermos com equilíbrio, vivermos com harmonia, vivermos com consciência dessa realidade. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Independente de sermos espíritos imortais, nós vivemos como se isso não tivesse importância nenhuma. Até mesmo desconhecendo, ignorando e rejeitando mesmo a ideia da nossa imortalidade. Já que nós vemos assim tudo espalhado pelo mundo afora, a ideia de que nós somos apenas o corpo físico e o que importa é vivermos agora o momento que nós estamos aqui. Vivermos as emoções, protestarmos por aquilo que nós precisamos e tudo mais, enquanto isso, esses nossos centros vitais ali entrando em verdadeiras convulsões, como se fossem ali tornados, furacões acontecendo nesses centros por causa desse desequilíbrio mental que nós criamos. Então imaginar se alguém, se nós tivéssemos oportunidade de ver alguém através, né, desses olhos espirituais e vemos esses centros vitais em movimento, mas em pleno equilíbrio, seria algo não apenas raríssimo aqui no nosso mundo, né, de vermos assim aqueles centros vitais assim trabalhando harmoniosamente, tranquilamente, distribuindo essas energias de modo equilibrado, de um modo salutar e tudo mais. Mas ao contrário, se nós tivéssemos essa mesma visão e víssemos o indivíduo comum aqui hoje, nós veríamos esses centros vitais completamente desequilibrados, com movimentações convulsivas, tempestuosas, com energias desequilibrantes envolvendo todo o nosso corpo físico e, por consequência, né, trazendo para nós todo esse sofrimento físico que nós estamos aqui agora vivenciando. Então, o quão distantes nós estamos dessa real compreensão do que significa nós sermos espíritos e estarmos encarnados, sendo submetidos, né, fisicamente às nossas demandas mentais. O Dudu colocou: o processo dessa passagem de energia vital tem que ser contínuo, de quem recebe e quem aplica. O pensamento precisa estar numa mesma distribuição de ida e volta, nessa energia continuamente. Acrescentaria também aí. Porque não é apenas naquele momento de você receber o passe que tudo isso acontece. Eu vou lá no centro de espírita uma vez por semana e eu faço então esse reequilíbrio com o passe. E o resto da semana? Então eu faço o que eu quiser. Então, na verdade, é assim, eu sempre vou no centro espírita para corrigir aquilo que eu causei de problema. Aí na semana seguinte eu estrago, vou lá de novo para corrigir, estrago, vou lá para corrigir, e a gente pergunta, né, qual que tem mais intensidade, os estragos ou o tratamento? Certamente os estragos, porque eu convivo com esses estragos todo dia, porque é um hábito que eu tenho. Enquanto que o tratamento, que é algo que deveria até mesmo ser promovido pela autocura, porque se eu tenho meu pensamento equilibrado, eu me curo continuamente. Mas eu faço exatamente o contrário, eu me destruo continuamente e busco esse recurso exterior, porque eu dependo de um passista, dependo das energias de um espírito, para poder me trazer aquilo que eu mesmo poderia produzir. Então, quando nós temos hoje, né, essas práticas consideradas esotéricas, lembrando que a palavra esotérico, ele não tem aquele sentido de desvalorizar a prática em si, mas é exatamente esotérica porque faz com que o indivíduo absorva aquilo que vem de fora. Porque você tem o esotérico com S quando você puxa algo de fora para dentro, e você tem o esotérico com X quando você traz de dentro para fora.
Então o esotérico que nós vemos hoje é exatamente essa capacidade que o indivíduo tem de absorver essas energias que estão na natureza, que estão no plano espiritual, mas nós olhamos a ideia do esotérico como sendo uma coisa que não tem muito valor, porque não tem comprovação científica, porque você não pode ver, mas se você tem uma vida em que você se conecta permanentemente com o plano espiritual, você vive de fato essa condição esotérica de você absorver e de você enviar para essa atmosfera em torno de nós essas energias que nós produzimos. Mas o esotérico que você tem, por exemplo, práticas físicas, né? Como é o caso, por exemplo, de exercícios físicos, dietéticos, de você ter ali uma prática mental. Então nós temos hoje várias práticas, né? Então você tem, por exemplo, yoga, você tem tai chi chuan, você tem meditação, você tem dietas que você pode absorver, você tem práticas esportivas, você tem tipos de trabalho que você realiza, enfim. Nós vemos isso hoje como situações isoladas e opcionais, sendo que na verdade deveria ser ali uma necessidade para manter a nossa harmonia. Então nós trabalhamos fisicamente através de atividades físicas salutares, e é aquilo que eu falei para vocês se lembram, né? Que seria muito importante que os centros espíritas não apenas levassem ali palestrantes que falassem sobre a nossa conduta moral, mas é importante também levar ali profissionais que tenham esse conhecimento espírita para falar sobre corpo físico, para falar sobre dieta, para falar sobre saúde. Porque isso acaba sendo, não, eu sou espírita, eu não preciso cuidar do meu corpo físico. O que eu como, a atividade que eu faço, as substâncias que eu absorvo, isso acaba ficando em segundo plano, porque eu sou espírito. Mas é um espírito em pleno sofrimento aqui no mundo físico, porque não sabe simplesmente se portar diante dessas energias e não sabe manter o equilíbrio do seu corpo físico. Então, o nutricionista com conhecimento espírita e espiritual falar, por exemplo, sobre a importância de você absorver uma dieta saudável, uma dieta nutritiva, que mantenha ali o equilíbrio do seu corpo físico. Aquele educador físico falar para você, olha, a sua atividade física mantém o seu corpo saudável, portanto, você como espírito encarnado, você vai usar um instrumento saudável durante a sua trajetória terrena. Falar sobre meditação, de você manter o equilíbrio da sua mente para você se conduzir de uma forma harmônica com o plano espiritual, como espírito encarnado que você é. Olha só quanta coisa importante precisa ser feita e nós simplesmente ignoramos tudo isso. Por isso nós que somos estudantes e vemos essa realidade, nós precisamos trabalhar intensamente em nosso benefício, através desse conhecimento. E tudo isso começa do espírito produzindo essa carga mental, através dos seus pensamentos, sentimentos e ações, o equilíbrio dos seus centros vitais para poder fazer com que o seu corpo físico seja beneficiado por isso. André colocou em cima, né, vendo o mundo tão desequilibrado, fica muito difícil manter o equilíbrio, seja mental ou espiritual. É uma questão de disciplina, né, André? Porque quando a gente fala assim, vendo o mundo tão desequilibrado, se você parar de olhar para o mundo naquilo que não nos interessa, nós certamente conseguimos manter uma distância. Mas nós ficamos o tempo todo buscando, é como se fosse ali, e isso infelizmente é uma realidade que nós encontramos, dos programas que nós assistimos, dos jornais que nós assistimos, porque mais do que isso não é o jornal ou o programa que você assiste, é muito mais aquilo que você absorve desses programas. Porque você pode assistir a um filme de guerra como sendo ali apenas um entretenimento. Em compensação, você assiste a um jornal vivendo aquelas notícias que não te dizem respeito. Que você vê, por exemplo, como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, toda aquela revolta em torno de um crime que aconteceu com uma conotação racista, e você assiste isso na televisão sentindo raiva dentro de você. Isso faz a diferença. Então, existe a diferença entre você se manter atualizado por uma notícia e você absorver aquilo tudo. Então, ver o mundo tão desequilibrado, o que exatamente você está vendo no mundo?
né? Então, tudo isso faz... Mas mesmo assim, Dudu, a leitura você pode ler e a notícia pode te provocar o mesmo efeito. Então, é você ler e manter aquela distância psíquica. Tá, eu li aquilo que é importante, me informei, pronto, estou distante. Angelina colocou, né, sempre que passou, vibrei em direção a uma parte da sociedade, senti uma energia escura, imediatamente voltei, busquei o equilíbrio e voltei às energias que sempre trabalho, que é o mais importante, né, manter o foco no objetivo daquilo que nós estamos vivendo. André colocou, estou sentindo desequilíbrio e às vezes grande mal-estar na prece do Evangelho, a impressão que tenho é que está tudo escuro, né? Então é aquela pequena chama no meio da escuridão, né? A chama não se apaga, que é o mais importante. Namani colocou, né, atualmente assisto apenas um só noticiário por dia, né? Então eu também gosto de assistir ao noticiário, eu assisto, vejo ali o que é importante, o que é relevante e pronto, já descarto. Eu não absorvo aquilo que acontece num ambiente político, num ambiente social, na saúde, na economia, no planeta, de modo geral. Você se informa, mas você não absorve. É diferente do que acontece. Nós vemos as pessoas que, por exemplo, nos procuram no trabalho de atendimento fraterno, dizendo assim que elas ficam completamente angustiadas de estarem isoladas e vendo o que acontece no mundo. Quer dizer, ela está isolada, vendo essa desgraça toda que acontece no mundo, e ela fica deprimida, ansiosa, angustiada. Então, nós não sabemos lidar com tudo isso, né? A Cirizinha colocou, né, mas sentir raiva diante de fatos como aquele lá nos Estados Unidos, não ter nada algo positivo em nós, digo, não aquele sentimento de desejar o mal, vingança, mas a indignação. A indignação é uma coisa, sentir raiva é outra. Porque você está indignado, você pode dizer assim, né, é lamentável que tudo isso esteja acontecendo. Vamos elevar o nosso pensamento e imaginarmos os espíritos que trabalham aqui em benefício da humanidade, olhando para aquilo que acontece. Eles vão dizer, é lamentável que a humanidade ainda esteja nessa condição primitiva. Mas são eles próprios que vão colher o fruto dessa semente que eles estão plantando. E a gente olha para esses espíritos e pergunta, será que eles estão se envolvendo com aquele tipo de situação? Certamente que não. Eles apenas olham, e é assim que nós temos que olhar. Porque nós não temos controle sobre a vida dos outros, nós temos que controlar a nossa própria vida. Então eu não posso dizer que eu fico revoltado com aquilo que o outro fez. Isso, lamentavelmente, é um problema dele, que ele criou, e eu tenho consciência de que eu não vivo isso. Sim, muito diferente. A indignação significa assim, isso não está certo, e eu vou tentar fazer alguma coisa diferente disso. Agora, você sentir raiva, você fica completamente cego, e você se esquece do papel que você tem que desempenhar diante desses distúrbios, porque você se envolve com ele. Você pode não estar presente queimando viaturas, queimando prédios, machucando pessoas, mas vibracionalmente você está lá no meio. Porque a raiva que o outro sente é a mesma raiva que você sente também. Então a minha indignação vai me mobilizar para fazer aquilo que é diferente do que está acontecendo e não me entregar no meio daquilo. Que a gente vê, por exemplo, essas manifestações aqui no Brasil de conotação política, quem é contra, quem é a favor, a polícia intervindo, causando toda aquela turbulência toda. Se eu estou assistindo e falando assim, tá vendo isso mesmo, joga pedra neles, faz isso mesmo, eu não sou diferente de quem está lá. Eu posso usar desculpa dizendo, não, eu estava em casa, eu não fiz isso, mas mentalmente, e aí nós começamos agora, que nós já temos compreensão disso tudo, a ter um entendimento do que o pensamento é capaz de criar, já que nós estamos estudando isso agora. O pensamento influencia os nossos centros vitais, que influencia o nosso corpo, mas o pensamento também se propaga. Então eu estou aqui em casa, confortavelmente aqui assistindo à televisão, mas mentalmente eu não estou aqui, eu estou lá. Alimentando, incendiando cada vez mais aquilo tudo. Mas como esse mundo sutil, que eu sempre gosto de chamar, que é esse campo das vibrações, esse campo das energias, como nós não vemos e nós não sentimos efetivamente, embora sejamos influenciados por ele, para nós é algo que é como se fosse apenas algo teórico, é algo abstrato que a gente não compreende.
Mas da mesma forma nós entendemos também que os sentimentos também são abstratos, mas é muito interessante que quando esses sentimentos se tornam intensos, aí eles passam a ser concretos, porque eles afetam o nosso corpo físico. As emoções positivas ou negativas fazem com que nós sintamos isso fisicamente. O amor, o desejo, as paixões, a raiva, essa indignação nesse teor que foi colocado, né? Então nós vemos assim que isso provoca em nós, você sente no estômago aquilo. É chamado, né, teoricamente, de algo visceral. Por que visceral? Porque nós sentimos isso nas vísceras. É aquilo que lá dentro da gente faz com que o nosso corpo físico reaja com isso tudo. E aí então, quer dizer, se nós sabemos que essas energias do pensamento provocam isso, então nós sabemos que isso também afeta o ambiente onde nós estamos vivendo em distâncias que nós não compreendemos ainda. O embaixador colocou: o medo e a ignorância levam à raiva e à agressão, sem dúvida nenhuma. É uma reação quase que instintiva de sobrevivência, né? Você não sabe o que fazer, você está com medo, o que você faz? É como aquele animal ferido na selva. Você age dessa forma, né? A Angelina colocou para nós: naquele momento pensei, meu Deus, né, como o ser humano precisa aprender a moral que Jesus veio ensinar. Pois é, a gente vê, assim, essas mesmas pessoas, Angelinas, é muito engraçado, que depois de um determinado momento ela vai para o culto, ela vai para a missa rezar. Então ela separa a revolta dela na rua com aquela paz que ela quer buscar dentro da igreja. Ou seja, é completamente incompatível uma coisa com a outra. E nós não conseguimos unir isso tudo. Aquilo que você vive espiritualmente tem que se refletir no seu modo de viver. Mas nós falamos, não, lá eu fui rezar, está tudo bem. Mas aí quando eu estou ali com o meu inimigo, com aqueles que são os meus opositores, então eu vou para cima mesmo porque eu estou em nome da minha fé. Olha só que contradição. É um paradoxo que nós vivemos aqui no nosso mundo, que mostra exatamente a nossa imaturidade espiritual. Se você é o espírito e você tem compreensão sobre a sua natureza espiritual, você precisa viver como tal. Osmar colocou: sendo assim, parece que o pensamento e sentimento negativo é mais eficaz que o positivo. Mas Osmar, tanto é assim que Kardec pergunta para os espíritos, né, por que os bons, né, não mudam o mundo. E aí os espíritos disseram que é porque os bons são tímidos e os maus são atrevidos. E aqui no nosso mundo hoje, as energias materiais, o egoísmo, os nossos impulsos, eles são muito mais frequentes do que esses pensamentos positivos. Porque é assim, né? Nós, por exemplo, que somos espíritas, nos dedicamos ao trabalho, ao estudo, a participação em atividades relacionadas com a doutrina. Mas nós fazemos isso uma vez por semana, por exemplo. E no resto do dia a dia você está no seu trabalho, você está em casa, você assiste aos programas de televisão. Então a gente vê que o tempo dedicado a esses momentos mais sóbrios, mais nobres, são momentos muito menores do que aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano. Porque é assim, você dedica um tempo seu para viver aquele momento especial. Você dedica, você faz o esforço, você marca na sua agenda, você faz um sacrifício. O resto do dia você vive naturalmente. Então nós estamos muito mais acostumados a vivermos em desequilíbrio, porque o equilíbrio exige de nós uma atenção especial. E o desequilíbrio é parte do nosso dia a dia. No momento que você está em casa, cria uma discussão, cria uma desavença, você faz isso naturalmente, mas no momento de concentração, para você viver bons momentos, aí você faz aquele cerimonial todo. E deveria ser o contrário, você viver bem, e no momento em que você desequilibra, você percebe que você saiu da linha. Só que o nosso sair da linha significa ficar bem, porque o resto do dia a gente fica desequilibrado. Olha só que situação é essa. Estamos tão acostumados a viver dessa forma tão negativa que nós nem percebemos. É parte da nossa rotina. E viver bem para nós é uma exceção. Nós temos que inverter isso, fazer com que a exceção seja o desequilíbrio. E os bons momentos sejam para nós os nossos hábitos. E é difícil, porque nós não apenas temos essa dificuldade individual,
como nós temos também as relações com outras pessoas e com o mundo que nos influenciam diretamente. Então é realmente um grande desafio, mas nós temos que manter essa vigilância. Vigiai e orai, disse Jesus no Evangelho. Tati colocou, né, um conhecido disse que iria parar de acompanhar as notícias do mundo por conta dos comentários alienados nas mensagens, né? Eu orientei a somente se informar com as notícias e ignorar comentários, porque já sabemos do nível baixo de todos nós, né, quando não temos nenhum controle, sim. E essa tecnologia de hoje, né, Tati, é o que mais favorece essa condição, porque com a tecnologia cada um fala o que quer, cada um diz o que quer e todo mundo está ouvindo, né? Como eu sempre falo para vocês, você tem uma rede social com 1000 seguidores, você coloca uma frase, a tendência é que esses 1000 seguidores acompanhem o que você diz. E aí, como a gente tem visto essas paixões tão afloradas e desequilibradas nos tempos atuais, a gente vê o que acontece sobre nós. Para finalizar aqui esses comentários, vamos lá, Marion colocou, né, se todos fizessem o que Jesus ensinou, fazer aos outros o que queremos que seja feito, né, muita coisa seria diferente. A gente vai aprendendo aos poucos. O importante é que nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo interior. Então que essa mensagem de fazer aos outros o que queremos que seja feito para nós, seja ali a nossa diretriz. Se nós vivermos assim, nós já estamos bem. Porque cada um escolhe o modo que quer viver, né? André colocou manter esse equilíbrio, é o pulo do gato, né? E já não é mais pulo do gato, é o óbvio para nós espíritas, porque nós ouvimos isso o tempo todo. Essas mensagens que chegam para nós não são para ficar ilustrando porta de geladeira ou então espelho do banheiro, não. Colocar em para-choque de caminhão. Isso para nós é princípio de vida e nós temos que assimilar esse princípio. Angelina colocou, né, temos que lembrar que quando levamos a palavra de Deus, nós somos o primeiro a receber a orientação. Às vezes não percebemos, a gente acha que sempre serve para o outro, né? Mas nunca para nós. Mas vamos em frente. Continuando, né? Vamos lá então. Falávamos aqui que, né, do centro do coronário parte então a corrente de energia vitalizante, formada de estímulos espirituais, com ação difusível, ou seja, ela difunde sobre a matéria mental que o envolve, que é o nosso perispírito, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. E lembrando, né, que isso também vai ao encontro daquela ideia de que a esmagadora, sem exagero, a esmagadora maioria dos habitantes aqui do mundo material desencarna de uma forma precoce e desequilibrada. Precoce porque nós minamos a saúde do nosso corpo físico de tal forma que nós encurtamos a nossa presença aqui no mundo. E quando nós desencarnamos ainda em sofrimento porque nós criamos esse desequilíbrio. Então, se nós tínhamos um projeto existencial de 80 anos, muitas vezes nós encurtamos isso pelos nossos hábitos, pelo modo de viver. Exatamente por causa dessas influências tão destrutivas que a nossa mente produz sobre o nosso corpo físico. E ele continua, observem. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga a respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Olha só que frase complexa na sua construção, mas tão óbvia no seu significado. Mais uma vez esse trecho final. Marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Ou seja, se no caminho que nós percorremos, nós marcamos com felicidade ou infelicidade com essa movimentação consciencial,
os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Ações essas que também incluem as nossas palavras. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, a forma como eu ajo, tudo isso marca a minha ação nesse campo do destino. Avançando. Outro item agora, estrutura mental das células. Aqui a gente começa a entrar num campo, né, bastante complexo e desconhecido para nós, porque nós aprendemos que as células são apenas órgãos, são elementos, né, vivos que constituem o nosso organismo. Mas o que a mente tem a ver com isso? É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento, acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Então ele diz para nós aqui também que a nossa estrutura mental, a nossa mente, interfere nessa estrutura mental das células. Interfere, nesse caso, nós temos desde uma interferência positiva como uma interferência negativa. A interferência negativa, por exemplo, quantas doenças são causadas no nosso corpo físico por causa da intensidade dos nossos pensamentos. Então nós temos ali, quando eu falo doenças, por exemplo, você tem ali os cânceres que surgem, aneurismas que são provocados, doenças cardíacas, doenças gástricas, doenças metabólicas, doenças diversas. Até mesmo você vai num dermatologista, você vai encontrar ali uma erupção cutânea provocada por um estresse que o indivíduo vive. Até essa semana, né, ontem inclusive, ouvi numa rádio aqui de São Paulo uma médica que sempre faz participação durante a programação da rádio, né, numas tiradas de 1 minuto mais ou menos. Ela falava que o estresse provoca irritação na pele. E aí a pessoa fica com urticárias porque ela está estressada, olha só. A que ponto chega ali a nossa manifestação? Por exemplo, nessa indizinha dor de ouvido que nenhum médico encontra. E aí nós temos ali vários e vários, né? Sim, pensamentos e sentimentos da Mônia. Então, tudo isso que nós vemos é de um modo negativo. De um modo positivo, não apenas a saúde do nosso corpo físico. Nós mantemos aquela harmonia, aquele equilíbrio, e o nosso corpo segue. De um modo ali funcionando, né? Muito bem lubrificado, com aquele funcionamento, com aquele som bonito, né? Parecendo aquele motor novinho, tudo trabalhando bem. Mas nós temos também, pessoal, algo que é muito importante, que é como se fosse o nosso corpo físico. Nós temos ali aquela parte do nosso corpo que nós controlamos, mas temos aquela parte do nosso corpo físico que funciona de uma forma autônoma. Por exemplo, eu não determino se o meu coração vai bater ou não. Meu coração bate de uma forma autônoma. Eu não falo para o meu corpo físico para ele digerir os alimentos. Ele simplesmente faz o que ele tem que fazer. A nossa mente também influencia nas células, nesse caso, de um modo autônomo. Porque existe uma programação fazendo com que a mente faça com que o nosso corpo funcione de uma determinada forma. Por isso que ele coloca, aqui André Luiz ele diz que eles, os desencarnados, nessa esfera que lhes é própria, vivendo ali no mundo físico, no mundo espiritual, eles procuram estudar cada vez mais esses elementos, né, mais elevados, mais complexos. Né? Estou usando muito a palavra complexa porque tudo aqui é complexo para nós. Né? Então eles procuram fazer esses estudos. E ele coloca, estudamos presentemente a estrutura mental das células, para que ele possa iniciar esse aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação.
esses fluidos, né, o pensamento influencia, causa ali um efeito sobre esses fluidos que nos envolvem. No caso, o nosso corpo perispiritual, ele é todo fluido. Ele é todo fluídico. Então a mente influencia esse fluido e esse fluido interfere nas nossas células orgânicas. E ele diz também, todos eles de origem mental. Isso porque nós lembramos, né, que a mente, aqui voltando até no título do primeiro item que nós estudamos, dizendo aqui para nós, deixa eu pegar aqui rapidamente, retrato do corpo mental. Ou seja, o nosso corpo mental é um retrato daquilo que nós pensamos. Então, estudando essa estrutura, e todos esses entretecidos na essência da matéria primária, o hausto corpuscular de Deus, que compõe a base do universo, ou seja, esse princípio, esse fluido cósmico vital, esse fluido que é o princípio de tudo. Nós estamos ali mergulhados nesse fluido, e a nossa mente produz, então manipula e influencia esse fluido em torno de nós, e nós absorvemos, e não apenas absorvemos, mas nós damos também para ele essa qualidade. Dudu colocou, você sabe que até a mediunidade dá uma alterada. Não tudo, Dudu, qualquer pensamento que você tem provoca essa alteração. E existem situações específicas em que essas alterações acabam sendo mais contundentes, acabam sendo mais fortes, imprimem uma marca maior. Então, desde um indivíduo que tem ali um desequilíbrio mental, uma fixação, uma viciação, a própria mediunidade, tudo isso acaba fazendo com que aquilo que é natural se torne muito mais intenso. E aí então nós temos sempre que fazer esse trabalho de reequilíbrio, é fundamental. Namone colocou pensamentos, até podemos driblá-los, né? Mas o que fazer quando os sentimentos não são elevados? Trabalho de educação. Os espíritos insistem bastante nisso, porque não é uma questão de você enganar os próprios pensamentos, mas é você educar os pensamentos. Porque quando você tenta driblá-los, você está na verdade se enganando, porque ele está presente ali. Se você só está fazendo de conta que você não lembra dele. Não estou pensando em você. É igual aquela coisa que a gente pensa assim, né? Eu tenho assim um sentimento muito negativo por uma pessoa. Eu vou pensar que a Andréia está quietinha ali, eu odeio a Andréia, mas eu não vou pensar nela porque assim eu não me influencio. O ódio continua. Né, Andréia? Não é o fato de eu não pensar nela. Se eu não transformar esse sentimento dentro de mim, eu estou simplesmente escondendo esse sentimento no porão, colocando embaixo do tapete. Mas aquele tóxico continua ali presente. Eu posso não ver o lixo, mas o cheiro do lixo impregna o lugar. E é a mesma coisa, não adianta eu olhar, por exemplo, para uma notícia na televisão, voltando, por exemplo, aquela situação que nós colocamos, não adianta eu olhar para um programa de televisão e me envolver com todo esse sentimento negativo e depois eu desligo a televisão e não sinto mais isso. Na verdade, você tem que ver a situação e saber tratar o seu sentimento diante daquela situação. Que isso é algo mais avançado que nós ainda não conseguimos fazer. De você olhar, por exemplo, ali as pessoas se rebelando, como eu falei para vocês, e os espíritos superiores dizem, né? Perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. E não fica assim, isso mesmo, bota fogo em tudo e tal. Então, quer dizer, eu não assistir é um primeiro passo, porque a gente não consegue promover essas transformações de uma hora para outra. Então é aquela história, né? Primeiro eu quero estar no meio da bagunça para botar fogo também. Depois eu não vou estar lá, mas eu sinto vontade. Depois eu não sinto vontade, mas também eu não me preocupo. Depois eu começo então a me preocupar em termos de lamentar a postura daquelas pessoas, porque elas estão se machucando e machucando outras pessoas. Então são vários degraus que nós vamos subindo para poder promover essas transformações. Então, assim, já que eu não consigo me controlar diante dos fatos, é melhor eu não estar próximo dos fatos. É melhor eu não assistir aquilo. Mas não significa que eu não tenho trabalho de casa para fazer.
eu preciso me educar, eu preciso me espiritualizar, ou preciso me evangelizar, de entender tudo isso que vai acontecendo à nossa volta. Então, é um trabalho contínuo de mudança de hábitos. É ter contato com aquilo que é saudável, ter aquilo que fazer ali as leituras, os estudos para que eu possa me educar. Então são vários os processos. O trabalho, por exemplo, os espíritos dizem para nós, o trabalho voluntário ele faz com que nós sintamos solidariedade. Então você precisa estudar, praticar, escolher sempre aquilo que é melhor. E manter distância daquilo que traz o desequilíbrio. Sim, eu quero fazer isso, então você tem que focar naquilo e fazer aquele trabalho contínuo. Vamos aqui continuando, deixa eu ver. O Dudu colocou, né? É como um filme de terror, né? Se vai trazer uma má vibração, não veja mais, né? Então se você assiste e não faz diferença nenhuma, você não traz aquilo para o seu dia a dia. E basta, né, o pior filme de terror que nós estamos assistindo é o que acontece aqui no nosso mundo, né? Então, quer dizer, temos que trazer essa educação. Lembrem que quando eu conversei com vocês sobre aquela passagem do nosso livro, né, que nós estudamos agora, foi Entre a Terra e o Céu, né, se eu não me engano, né? Então, que eu falei para vocês sobre o trabalho feito por aqueles socorristas que atuam, né, no socorro às vítimas de grandes catástrofes e tudo mais, que aqueles trabalhadores, eles atuam naquele meio. Ação e reação, obrigado, Flávio. Aqueles que atuam naquele meio, eles estão diante daquela tragédia toda, mas eles estão focados no trabalho, eles não se impressionam com aquela imagem tão destrutiva. Uma pessoa comum olharia para aquilo tudo e vomitaria porque não suportaria, porque ele... Só esse próprio vômito que eu coloquei para vocês é um efeito da mente que estimula emoções negativas, que afeta ali através do coronário o nosso centro gástrico, que faz com que a gente passe mal. Olha só que interessante essa cadeia de eventos que vão acontecendo. Tudo isso provocado por uma imagem. Aqueles espíritos, quando veem aquela ação, eles entendem o que significa aquela ação, entendem que a matéria ali se decompondo, mas que aqueles espíritos estão sendo resgatados. Enquanto que uma pessoa comum ficaria horrorizada com aquilo tudo. Quando aconteceu aquela tragédia, por exemplo, né, no World Trade Center, e nós vemos, ou melhor, essa realidade que a gente está vivendo com pandemias, né, que você vê naqueles hospitais tantas e tantas pessoas desencarnando, quantos trabalhadores estão ali atuando naquela situação toda que provocaria o horror numa pessoa comum? Eles estão ali vendo simplesmente as leis divinas sendo colocadas em prática. Pessoas desencarnando, entendendo que a desencarnação é um processo natural, tentando fortalecer as pessoas familiares, profissionais, o próprio espírito desencarnante também, atuando tudo. Olha a diferença entre você estar no meio da situação e se horrorizando e desequilibrando e causando tumulto, e você estar ali no meio entendendo que aquilo é parte de um processo. E você focar naquilo que é o mais importante. Esse é um processo educativo que nós estamos vivendo atualmente, que nós precisamos intensificar, principalmente diante de tudo que acontece à nossa volta. Nós não temos controle do que acontece no mundo, mas nós temos controle daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós fazemos. E isso eu posso controlar. Esse é o ponto principal. Para avançarmos aqui mais um item, deixa eu ver o tamanho desse item aqui. Vamos tentar avançar com ele, nesse tempo que nos sobra. Centros vitais e células. Então, se eu falava sobre a estrutura mental das células, vamos falar o efeito desses centros vitais sobre essas células. São os centros vitais fulcros energéticos, ou seja, fulcros são aqueles pontos de apoio, aqueles pontos de conexão, né? São os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, lembra que eu falei para vocês que nós temos ali um controle autônomo que o espírito exerce sobre a matéria, que nós não controlamos? É assim que acontece.
imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso, e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas do fígado, as que se transformam em filtros do sangue, na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e matéria da vida, nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Ou seja, órgãos que constituem o cosmo vivo de manifestação é o nosso corpo físico, que ele é composto de bilhões de células, trilhões de células. Cada célula tendo uma função específica, aquelas células específicas sobre tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, com todas as suas variações, organizando órgãos, né? O funcionamento do nosso corpo, substâncias que são produzidas. O que ele está colocando para nós é que nós temos no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, recursos equivalentes. Ou seja, esses recursos equivalentes significa que no nosso corpo perispiritual, nós lembramos, né, que o perispírito fica ligado molécula a molécula do nosso corpo físico. Então as nossas células funcionam conectadas com o corpo perispiritual. É daí então que nós temos que o pensamento gera o desequilíbrio ou o equilíbrio do nosso corpo físico. Porque há esses elementos equivalentes. Então, se eu organizo o meu perispírito, eu mantenho o meu corpo físico organizado. Se eu desorganizo o meu perispírito, desorganizo também o meu corpo físico. E tudo isso começa principalmente nesses centros vitais, em que a mente atua sobre o centro vital coronário, que por sua vez, conectado nessa interdependência com os demais centros, ele vai enviando e recebendo energias o tempo todo. É como se nós olhássemos uma estátua feita, né, transparente, apenas formada por luzes, em que nós temos esses pontos principais que tem aquela grande irradiação e aqueles fios de LED, né, se a gente pudesse colocar dessa forma, ligando todo o nosso corpo. Então, aquilo que pensa, nós temos então, para facilitar o entendimento, aquelas luzes que vão percorrendo o nosso corpo físico, luzes que têm velocidades diferentes e cores diferentes. E essas cores nós podemos imaginar, apenas a título de ilustração, se são cores muito escuras, são energias nocivas que percorrem nosso corpo. Se nós temos ali luzes brilhantes, são energias saudáveis. E aí então, de repente o nosso coronário começa a brilhar intensamente e de repente começa a percorrer aquelas luzes escuras, focando, por exemplo, no nosso sistema gástrico. E aí bagunça tudo aquilo que a gente vem vivendo. Eu li aqui centros vitais e células, Andréa. Então por isso ele coloca, detemos todos no corpo espiritual os recursos equivalentes às células que produzem fosfato de carbonato de cálcio, fosfato e carbonato de cálcio na construção dos ossos, e assim ele vai colocando. Então, no nosso corpo perispiritual existe ali aquelas conexões. É como se fosse, usando uma outra ilustração, se o nosso corpo tivesse ali um fio ligando célula a célula ao nosso corpo perispiritual. Daí para a gente ter uma ideia da influência direta que a nossa mente tem sobre o nosso corpo. E aí, infelizmente, né, como já foi colocado também um pouco mais acima, André Luiz coloca, né, que vai chegar o tempo em que a nossa medicina terrena vai ter uma consciência do funcionamento do corpo físico interagindo com o espírito, porque o espírito não é reconhecido. O espírito é apenas um elemento de fé. Para a medicina, não necessariamente para os médicos. Porque médicos há que tem ali as suas crenças, os seus princípios e tudo mais. Então cada um acredita numa coisa, mas a medicina como uma ciência, ela não leva em consideração o espírito.
como um elemento relevante na atuação sobre o corpo físico. Então, você vai ao consultório dizendo: doutor, eu estou com uma dor de estômago. Tome esse remédio que melhora. O médico poderia perguntar: mas como é que está a sua vida hoje? Você está em algum problema em que você tem ali algum desgaste que te provoca esse tipo de distúrbio? Aí ele vai entender que a mente provoca isso. Pode até fazer: vai para um psicólogo que melhora. Ou ele poderia dizer: peraí, você é um espírito imortal, e você, como espírito, precisa de ajuda para harmonizar o seu perispírito, para melhorar o seu corpo físico. Porque aí você vai para o consultório de psicologia, ele vai te ver naquele momento que é a sua mente que não está funcionando bem, mas ele não te reconhece também como espírito. Porque a psicologia também não considera o espírito como um elemento real. É apenas um objeto de fé. Nós temos psicólogos que têm suas crenças, mas a psicologia não leva isso em consideração. Assim como a psiquiatria, o psiquiatra diz: a sua mente não está bem, então vamos te passar esse remédio. Mas e o espírito? Então tudo isso que ele coloca para nós nessa equivalência entre corpo físico e corpo espiritual é conexão direta, elemento a elemento, átomo a átomo, célula a célula. E ele continua: essas células obedecem às ordens do espírito. Então lembre que esse obedecer não significa que eu dou um comando consciente. Muitos comandos são inconscientes, a maioria, na verdade. Eu posso interferir conscientemente, mas o meu corpo, o funcionamento do meu corpo físico depende do espírito. E ele coloca também, essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criada, procedem do elemento primitivo, comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplasmáticas nos lastreavam as manifestações primeiras. Ou seja, ele coloca lá na origem da vida, quando nós tivemos ali aqueles primeiros seres unicelulares que começaram a vir daquela sopa primordial no início da formação do nosso planeta e tudo mais, Mas o detalhe é interessante, porque ele coloca um pouco mais aqui embaixo, só para ler aqui esse outro parágrafo antes da gente terminar. Ele diz assim: eu já vou fazer um comentário geral aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, não conheço. Deixa eu ver aqui rapidamente, só um instantinho. Um minutinho só, pessoal, por gentileza. Aqui. Só um instantinho. Prontinho, resolvido. Beleza, vamos lá então. Eu estava aqui tomando uma ação disciplinar. Já bloqueei ele da sala, tá? Então ele diz assim, tanto quanto a célula individual a personalizar-se na ameba, ser unicelular que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira, os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas, na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio, os canais de exoneração excretória para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça, encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática, a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Então ele coloca para nós assim, que é interessante a gente lembrar, que, por exemplo, uma ameba, um ser unicelular, uma única célula, quando nós olhamos
nos livros de ciências, né? Ou vemos no microscópio aquela ameba, nós pensamos apenas ali numa célula, num ser vivo. Mas a gente lembra sempre que todo ser vivo tem um princípio inteligente, por mais primitivo que ele seja. Então aquele vírus, aquela bactéria, por exemplo, viva, bactéria especial, que ela está viva ali provocando doenças ou agindo em benefício do nosso corpo físico, né? Como é o caso dos lactobacilos e tudo mais, nós vemos nessas bactérias seres vivos que trazem princípios espirituais, embora não inteligentes, embora desenvolvidos na mesma condição ou no mesmo grau de evolução daquele ser unicelular ou daquele ser orgânico. Quando nós falamos do nosso corpo físico, nós falamos sobre bilhões de células. Cada célula tendo a sua especialidade. E André Luiz, interessante, que ele fala para nós que são células domesticadas. Eu achei interessante esse detalhe. Por que domesticadas? Porque agora as nossas células trabalham em conjunto com os nossos pensamentos, com a nossa mente, cada uma executando uma função específica. Nós temos aquela célula que compõe os nossos olhos, aquela célula do cabelo, a célula do sangue, a célula do osso, a célula da pele, a célula do fígado, do coração, cada célula com a sua função. Por isso ele chama de células domesticadas. E essa domesticação é correspondente à evolução do espírito. Porque quando um ser, por exemplo, como é o caso de uma ameba, por mais primitivo que ele seja, quando esse ser tem um princípio espiritual, mesmo que seja o mais primitivo que existe, imaginemos assim aquilo que existe de início de princípio de vida, começa por ali. Esse princípio, então, vai com Deus, Marião. Esse princípio, então, começa a se juntar com outros princípios, formando algo maior. E aí, então, ele começa a executar funções diferenciadas. E ele vê então aqui para nós que, no caso das nossas células, elas dependem de condições especiais. Ela precisa de água. A gente lembra que o nosso organismo é composto de aproximadamente 80% de água. De oxigênio. Desses canais de exoneração excretória, né? No caso a gente tem ali, levar ali elementos para fora da célula, o nosso aparelho excretor tem ali a sua função e tudo mais. E ele tendo tudo isso, ele precisa para se multiplicar nesse trabalho específico que o nosso espírito lhes traça. Então, a gente lembra que o corpo físico não funciona de uma forma automática. E é até interessante essa ideia que muitos cientistas almejam, né? Eu criei vida. Eu criei num laboratório uma célula, sem levar em consideração que essa célula depende de um princípio espiritual. E que quando ele diz assim, olha, eu criei um zigoto. O zigoto a gente lembra, né? Os gametas masculino e feminino se juntam. Masculino fecunda o feminino, tem o zigoto e começa então a multiplicação celular. Então o médico diz assim, olha, eu criei vida em laboratório e eu posso criar um ser humano. E ele não leva em consideração que essas células que ele utilizou para criar esse zigoto dependia de um princípio espiritual. E aí então tudo para nós é controlado pelo espírito. E ele diz assim, encontrando, porém, nesse clima que lhes é indispensável, estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática. Essa instrução aquosa significa o líquido dentro da célula, os líquidos fora das células, entre as células ali. Tudo isso impregnado com essas energias que nós imprimimos sobre eles, a partir daquilo que nós pensamos. Daí então que nós temos o equilíbrio ou desequilíbrio do nosso corpo a partir do pensamento, a partir da mente. O pensamento é o atributo da mente, né? O pensamento depende da mente para pensar, isso é óbvio. Então a gente lembra que a mente, elemento que constitui o espírito, produz o pensamento. Então o que ele está colocando para nós aqui, para finalizarmos? Quando ele diz aqui para nós, né? Só mais um pouquinho aqui para finalizarmos.
centros vitais e células. Ele fala dessa relação entre centros vitais, entre o correspondente aqui do nosso corpo perispiritual no corpo físico, a influência da mente sobre essa matéria. Tudo isso funcionando de uma forma harmônica. E por isso, então, mesmo que nós façamos uma dissecação de um cadáver, de um corpo qualquer, a gente olha aqui é uma célula, aqui é um tecido, aqui é um órgão, aqui é isso, aqui é aquilo. Quando nós fazemos essa dissecação, nós vemos, na verdade, apenas a matéria que tem que funcionar com a influência desses centros vitais. E é curioso, algo que se pensa muito pouco, esses centros vitais, por exemplo, nos próprios animais. Se nós pensarmos, por exemplo, um camundongo, será que o camundongo tem centros vitais? É óbvio que ele tem. Porque isso não é uma capacidade do ser humano. É uma capacidade do ser vivo. Ele tem um princípio espiritual, por mais primitivo que ele seja, e esse princípio vai se desenvolvendo e também promovendo o desenvolvimento do organismo. Então as células especializadas de um ser, mesmo se nós olhássemos um inseto, lembra que eu falei para vocês uma vez, se nós, quando se mata um inseto, será que simplesmente você esmagou um corpo ou você matou aquele corpo? O que será que sai desse corpo no momento em que o inseto morre? Ele tem um princípio vital, não, ele tem um princípio espiritual ali. Lembrando que a ideia do espírito nós entendemos como sendo o espírito humano. Para os animais, os espíritos disseram, é uma espécie de espírito. Para os insetos, é uma espécie de espírito. Que é algo tão pequeno, é algo tão subdesenvolvido se comparado com o nosso, mas ele também tem. Porque se é vivo, ele tem esse princípio. Quando nós pensamos, por exemplo, uma árvore, quando ela é cortada, que tipo de energia sai dela? Ela é um ser vivo. Se o fluido cósmico está no inseto, é princípio vital. O princípio vital da vida, o que eu comento com vocês, é um princípio espiritual. É mais do que isso ainda. Porque o princípio vital, ele te dá vida apenas, é aquela energia que envolve aquele organismo para fazer com que ele seja vivo. Mas o que será que existe dentro dele? A gente vê, por exemplo, que os insetos, eles buscam ou o escuro, ou eles buscam a luz, eles buscam alimento. Então, na verdade, você tem algo se mobilizando ali, mesmo que seja instintivamente. Então nós falamos desse princípio espiritual. O princípio vital, ele existe em todos os seres que estão vivos, como aquela energia que mantém, aquele combustível que mantém aquele ser vivo. Mas existe algo mais. Quando você elimina um ser vivo, o que será que sobra para o plano espiritual? Será que não sobra nada? Essa é uma pergunta que nós fazemos. E esse é um assunto que ele é muito pouco explorado também. Porque nós nos preocupamos mais, assim como Kardec, a grande preocupação dele era tratar das questões morais que dizem respeito aos espíritos humanos. Mas com o passar do tempo, nós temos a oportunidade de nos aprofundarmos cada vez mais nesses outros elementos cada vez mais primitivos. Se pegarmos, por exemplo, um entomologista, estuda ali os insetos e tudo mais, se ele fosse um entomologista espírita e quisesse estudar uma colmeia, onde as abelhas estão ali interagindo umas com as outras, um formigueiro, o que será que ele veria da perspectiva espiritual? Deve ser algo absolutamente fantástico de se ver. Porque você vê seres dos mais primitivos, mas vivendo dentro de uma coletividade, se mobilizando, produzindo, sobrevivendo, se reproduzindo. Não é simplesmente matéria. E se nós pensamos isso de um inseto, imaginemos a complexidade que é de um ser humano. Bom, essas reflexões aqui para a gente poder concluir é apenas para estimular o nosso raciocínio, para a gente ver a complexidade de tudo que existe. O que é ver a vida do plano espiritual nos mais diferentes seres? O que é a vida que pulsa no nosso mundo vista do plano espiritual? E não simplesmente vermos matéria. Quando existe matança e destruição de matéria viva,
que é chamada matéria viva, mas que nós falamos existem ali princípios que nós desconhecemos, até mesmo nos vegetais, que fala que existe ali apenas um princípio vital. Mas será que é só isso? Será que não tem mais ali para nós observarmos, né? Não apenas os seres que mobilizam esses seres vivos, mas algo mais, alguma energia que existe além do princípio vital? Bom, fica aí para nós estudarmos apenas a nossa curiosidade, né? Lá em cima, o senhor já colocou, médicos espíritas já consideram o tripé corpo, mente e espírito. Sim, e deve considerar, não pode ser diferente disso, né? Então eles têm que levar em consideração realmente o espírito, a importância do espírito, da mente e do corpo. Vamos esperar que um dia a própria medicina, a nossa ciência de um modo geral, compreenda isso. E para finalizarmos, a Tati colocou aqui embaixo, a ciência afirma que as plantas têm som próprio. Nós é que não conseguimos ouvi-las, imagina a parte fluídica. Né? Eu acho que aquele filme Avatar, para quem assistiu, que mostra aquela floresta, né, que a floresta conectada, aquelas energias entre eles, é uma forma ilustrativa, né, uma forma figurativa de mostrar a energia que pulsa na natureza que nós ainda não compreendemos. Mas para quem se interessar por esse tema, deixa marcado nessa agenda para quando chegar no plano espiritual, fazer um curso bem interessante sobre seres vivos, né, da perspectiva espiritual, que vai valer a pena.